Olá, tudo bem? Segundo os ensinamentos de Jesus, existe o ímpio e existe o justo. No final, o justo vai se salvar e o ímpio se perder. Quando Jesus veio e Jesus pregou a palavra ali para as pessoas da elite da religião, que eram os escribas, os fariseus, e eles se consideravam justos. Porém, Jesus falou que eles não eram justos. E Jesus fala aqui no capítulo 23, no verso 23, Jesus fala: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do ento e do cominho. Tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus fala que os escribas e os fariseus, eles não praticavam a justiça. Eles eram pessoas religiosas, devolviam dízimo, devolviam ofertas. Pessoas que, para nós entendermos o nosso tempo, pessoas que frequentavam a igreja. Porém, eles não eram justos. E Jesus fala no verso 27, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora mostram belos, mas no interior são cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Então Jesus pegou pesado com os escribas e os fariseus, porque eles eram representantes da religião. Por que não dizer que eles eram representantes de Deus, representantes da lei de Deus? Porém, eles eram hipócritas. E Jesus fala aqui no verso 28, Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Então eles tinham a justiça aparente. O apóstolo Paulo chama isso de justiça que vem da lei. Eles querem ser justificados pela lei. O homem que quer ser justificado pela lei é o homem que procura obedecer à lei sem ter uma mudança do seu interior. Quando Deus deu as leis ali para o povo de Israel, está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, e a partir do verso 26 até o verso 29, o povo ouve as leis porque ali há uma repetição das leis. O povo ouve aquelas leis, eles falam, tudo que o Senhor falou, nós vamos obedecer. Porém, no verso 29, Deus fala com Moisés, quem dera que esse povo tivesse o coração para obedecer as minhas leis a todo tempo. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo, naquele momento, eles estavam entusiasmados, mas com o passar do tempo, o povo passou a desobedecer às leis de Deus e seguir outros caminhos, adorar outros deuses. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel, porque eles não tinham o coração transformado. Jesus fala mais aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, aqui no verso 20, Jesus fala, porque vos digo, e se a vossa justiça não se exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ali no livro de Gálatas está escrito que a pessoa que quer ser justificado pela lei, ele tem caído da graça. Então a justificação é algo que vem de Deus, é Deus que justifica o homem. A gente pode lembrar da passagem ali do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro falou para Jesus, todas as pessoas podem te negar, mas eu jamais te negarei. E Jesus disse para Pedro, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E foi isso que aconteceu. Nenhum ser humano consegue ser justo pela sua própria vontade, pela sua própria força. A justiça é algo que vem de Deus. O homem se torna justo pelo poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o homem é justificado pela fé. A fé justifica o homem. Pela fé o homem se torna justo. Mas não é algo que vem do homem, é algo que vem de Deus. Porque Deus ele é poderoso
para justificar o ser humano. Quando Jesus fala que a justiça do homem deveria exceder a dos escribas e dos fariseus, nos versos seguintes de Mateus 5, a partir do verso 21, Jesus fala sobre a essência da lei. Jesus fala, visto que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, que aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o seu irmão tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então Jesus aqui, a partir do verso 1, ele começa a falar sobre a essência da lei. Jesus fala, ouvi que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar por uma mulher com má intenção no seu coração já adulterou com ela. Então, adultério é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina. Então, a essência da lei, por isso que o apóstolo Paulo fala, para que a essência da lei se cumpra em nós, para aquele que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Chega um momento que o apóstolo Paulo fala, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. E vivo pela fé. Então, somente pela fé o homem será justificado. A justiça que vem da fé. É a mudança do ser humano. Você pode dizer, mas o que aconteceu então com o ladrão da cruz? Jesus falou que o ladrão estaria no reino. Mas aquele homem, naquele momento, ele teve encontro com Jesus. Ele teve uma mudança no seu coração. Evidente, se ele tivesse mais tempo, se ele vivesse mais, ele passaria a obedecer a Deus voluntariamente. Ele teria satisfação. Ele procuraria obedecer a Deus pela fé. Então, pela fé, como diz o apóstolo Paulo, nós não anulamos a lei pela fé, mas pela fé nós buscamos a justiça. A justiça que é a essência da lei. E só pode se cumprir em nós através da fé. Então, se só pode cumprir em nós se nós vivermos com a vida toda alicerçada em Deus. Nós precisamos revestir de Cristo. Por isso que a Bíblia fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem uma vida semelhante a Jesus. Porque eles não vivem mais a vida na carne, mas a vida no Espírito.